Bem-vindo ao programa Seu Futuro na Trilha, o seu programa de educação financeira e previdenciária. Aproveitando que estamos aqui na 8ª Semana Nacional de Educação Financeira, vamos bater um papo com o nosso diretor de investimentos, Alex Araújo, sobre o endividamento recorde no Brasil. Como seguir um caminho diferente da maioria? Seja muito bem-vindo, Alex. É um prazer estar aqui com vocês, eu que agradeço pelo convite. Acho que é muito importante a discussão desse tema, ainda mais na semana em que a gente está colocando a questão da educação financeira no centro do debate. Então, muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Alex, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Recentemente, a gente teve uma notícia de que o número de famílias endividadas aqui no Brasil continua crescendo, a níveis recordes esse ano. Para você, o que é que vem ocasionando isso? Bom, isso ainda é um efeito colateral das repercussões econômicas do período de pandemia. Com a pandemia e as medidas de distanciamento social que foram adotadas para o seu combate, nós tivemos um impacto econômico muito grande que trouxe uma grande repercussão na renda das famílias. Então, nós tivemos um aumento do desemprego, uma queda do valor médio do rendimento das famílias. Isso fez com que as famílias tanto utilizassem as reservas que dispunham, que é um ponto fundamental, que eu acho que também a gente precisa conversar, a constituição de reservas de emergência, como também buscasse o endividamento para suplementar o seu orçamento doméstico. Isso resultou num crescimento recorde. O Brasil hoje tem, em cada 4 famílias, 3 estão endividadas. É um patamar único na história do Brasil, e isso traz uma grande preocupação, principalmente quando a gente analisa os instrumentos de dívida que existem no Brasil. Certo. E na sua visão, quais que são os maiores riscos desses dados negativos, tanto para o Brasil como até para as próprias famílias? Bom, o endividamento significa um comprometimento da renda futura. À medida em que esse endividamento cresce acima daquele nível que pode ser considerado saudável, ou seja, que compromete com o seu pagamento uma parcela que começa a afetar o consumo normal da família, isso vira um problema de superendividamento. E existem uma série de fatores fatores negativos que essa situação provoca. Uma delas é afetar o próprio consumo, significa uma perda de qualidade de vida da família. Havendo o caso de inadimplemento, ou seja, quando o devedor deixa de pagar essa dívida, ele pode ser negativado, que isso cria uma série de inconvenientes no dia a dia dele, na relação com as instituições bancárias, com a relação com o comércio. Então, a negativação hoje ele impede que ele faça uma série de transações. E na situação extrema, em que essa dívida é executada, que o devedor busca fazer a cobrança de forma judicial, o devedor pode perder seus bens. Então, isso pode provocar uma perda de patrimônio. Ele começa comprometendo o consumo e pode chegar até a perda de patrimônio. Então, é uma questão que é muito crítica, é muito séria, obviamente decorre de uma situação que está fora do controle da maioria das pessoas, mas o sinal, a luz amarela foi acesa com esse patamar de endividamento, e é muito importante que as famílias discutam isso e busquem formas de contornar esse problema. Você está falando, que a gente precisa realmente encontrar formas. Como que a gente faz, então, como é que a gente consegue mudar esse quadro, fazendo com que as famílias elas passem aí numa situação de endividamento para uma situação de investidor? Bom, essa questão de educação financeira, o problema do endividamento sempre está no centro dela. Então, é fundamental que a família, de um lado, a pessoa que está endividada, de um lado, busque ajustar suas despesas para ter um período aí de dieta em termos de consumo, ao mesmo tempo em que tenta sanear esse passivo financeiro que tem. Normalmente, a gente vê que essas pessoas que entram em problemas financeiros, eles têm algumas características em comum. Uma delas é se utilizar como fonte de financiamento instrumentos que têm um custo muito elevado, como cartão de crédito, cheque especial. Então, é fundamental que imediatamente ele busque uma renegociação dessas dívidas que são muito caras. A legislação de defesa e proteção ao consumidor no Brasil evoluiu muito.
Hoje, a maioria desses instrumentos já possui um roteiro de renegociação obrigatória com o banco, com a administradora de cartão, com o credor. Então, é fundamental que ele busque recompor essa dívida, né? Porque um dos problemas que esses instrumentos possuem é que tem uma taxa de juros tão elevada que faz com que a incorporação dos juros da dívida deixe ela numa situação impagável num espaço de tempo muito curto. Então, a renegociação é uma forma de estancar, né? Ele recondiciona a forma com que ele vai pagar aquela dívida. Também é muito importante que ele não busque fazer novas dívidas, né? Às vezes, muita gente fica preocupada com essa pressão da falta de dinheiro e busca utilizar todos os mecanismos que tem à disposição. Então, conter o crescimento do endividamento também através dessa forma de evitar novas dívidas é fundamental. E, além disso, que se busque fazer uma liquidação daquelas que são muito críticas, seja vendendo um ativo, seja buscando uma renegociação com o credor, né, repactuando as condições do seu pagamento, mas é importante que ele tente ter o controle sobre esse montante que tem de endividamento e fazer com que ele consiga visualizar uma saída a curto ou a médio prazo. Em paralelo a isso, é importante manter esse sistema da dieta financeira em dia, ou seja, tem que ter um bom controle das despesas. Hoje a gente tem uma pressão, além da dívida, que é a inflação, então que vem corroendo aí rapidamente o orçamento familiar. Então é fundamental essa visão de controle sobre as despesas. Há despesas hoje que precisa ter um controle muito rigoroso, como a despesa de energia elétrica, né, por conta dos vários regimes de bandeiras que estão sendo aplicados. Então, buscar reduzir esse tipo de despesa, seja programando o uso de determinados equipamentos eletrônicos, seja desligando alguns que não são necessários ou que não geram um desconforto tão grande, buscando reprogramar algumas despesas do orçamento da gente. Se a gente comparar a forma como o nosso orçamento familiar está composto hoje, ele é bem diferente do que era 10 anos atrás, então a gente incorporou uma série de novas despesas. Nós temos o streaming que está na assinatura, que isso pode ser temporariamente cancelado, nós temos despesas de telefonia celular e internet, que você pode negociar e ter planos mais econômicos, né? Você tem outras despesas que você pode pactuar e passar um tempo sem ela. Então, é muito importante essa percepção e esse esforço da família toda. Isso não é um esforço que deve ser isolado apenas do chefe da família ou aquele que está endividado, mas da família toda, de deixar o orçamento com alguma folga que permita ele ter essa perspectiva de saída. E também é fundamental, mesmo nesses momentos de crise, ter algum nível de reserva de emergência. A gente ainda não saiu completamente da situação da pandemia, a gente teve um relaxamento das medidas de distanciamento social, mas a gente ainda sente os efeitos, principalmente aí via mercado de trabalho, né? Ainda tem algum nível de contaminação. Então, ter uma reserva de emergência hoje ainda é muito importante. Então, fazer um esforço, né? Além de fazer a renegociação das dívidas, de organizar todo o orçamento doméstico com controle das despesas, tentar fazer alguma reserva financeira de emergência, porque pode ser que nos próximos 6 meses tenha uma necessidade e isso evita que você use o endividamento como uma forma de sanear o orçamento. Então, é muito importante a questão da educação financeira nesses tempos de crise. Com certeza, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Mas agora falando um pouquinho assim, para quem já ultrapassou essa característica de endividamento, né? Quem já está numa situação um pouco melhor e já está querendo entrar na parte dos investimentos, que dicas que você daria para quem está entrando nessa situação e quer entrar no mercado financeiro como investidor? Bom, quem vem investindo já mantém a sua reserva extra sendo formada há algum tempo, percebeu que esses últimos 2 anos foram anos de muita volatilidade, né? Os mercados variaram bastante, nós tivemos oscilações bruscas dos principais ativos financeiros, a Bolsa atingiu a máxima, logo em seguida caiu muito rapidamente, o dólar foi muito volátil, em particular esse ano, batendo patamares muito altos, depois caindo. A própria taxa de juros básica da economia, que estava no menor nível histórico, voltou a subir. Isso gerou uma grande dificuldade na gestão dos investimentos.
a inflação mais elevada, combinada com essa taxa de juros muito baixa, ela criou uma situação em que em alguns investimentos tiveram perda real, né? Ou seja, quando você compara a correção daquele valor que estava investido apenas pela inflação e você vê a correção dos juros que você recebeu, você vê que foi um valor inferior ao que seria corrigido pela inflação. Então, o investidor ele sofreu muito com isso. A própria mudança no regime de juros também está trazendo alguns impactos adicionais. Muita gente, por exemplo, procurou os fundos imobiliários como uma forma de renda permanente. Os fundos imobiliários eles têm caído com o aumento da taxa de juros, né? Então, é preciso, nesse momento, estar olhando como é que o cenário vai se desdobrar e tentar fazer uma realocação, pensando aí para o próximo ano, olhando esses novos posicionamentos. Hoje, as principais oportunidades estão nos títulos indexados à inflação, e para o investidor pessoa física, há muitas alternativas de papéis com isenção de imposto de renda, como certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis agropecuários e as debêntures incentivadas. Muitos desses títulos estão sendo emitidos pagando inflação, IPCA mais juros. Houve uma correção da curva de juros recente que colocou esses papéis num patamar muito atraente, pagando aí para papéis com vencimento de 3 a 5 anos, taxas acima de 4%. Então, isso cria uma oportunidade muito interessante para o investidor que, obviamente, quer dosar um pouco do risco com um retorno mais atraente do ponto de vista dessa alocação acima da inflação. Aquele que gosta de ações tem que analisar o momento com muito cuidado, porque a gente está passando por um período de muita volatilidade, né? Mas provavelmente ele, com alguma dedicação e esforço, ele vai encontrar ali investimentos que vale a pena fazer. Mas, obviamente, cada investidor tem que analisar o seu perfil de risco, né? Mas eu acho que a maioria das recomendações dos especialistas hoje se dirigem para esses papéis indexados à inflação e principalmente aqueles que têm esse atrativo da isenção fiscal para o investidor pessoa física. Como você mesmo falou, acho que 2021 e também 2020 foram anos assim bem complicados, né? O mercado financeiro está passando aí por momentos bem fortes de volatilidade que vem afetando os investimentos. E aí a gente parte já para aquelas pessoas que estão um pouco mais à frente ainda, né? Daqueles perfis que a gente vinha falando, né? Do endividado, daquele que vai começar a investir, e aqueles que já investem, que já têm papéis, já têm aplicações, e com esses anos, né, com essa volatilidade, muitos dos ativos tiveram uma perda, né, um pouquinho considerável. Que dica que você daria para aqueles investidores que não estão acostumados a vivenciar situações de estresse? Olha, o investimento ele é um exercício que exige dedicação e energia como qualquer outra atividade, né? Então, o estudo, a análise dos mercados em que investe, o acompanhamento cotidiano de como está, é mais ou menos como você ter uma pequena horta em casa. Você tem que regar, você tem que olhar, tem que tirar as ervas daninhas, né? Tem que, de vez em quando, fazer uma poda, para lá na frente você colher o que você quer. Então, o estudo, a pesquisa, a dedicação no acompanhamento é essencial. Hoje, nós temos aqui no Brasil muitas casas que fazem essa análise de cenário. A própria CAPEF tem uma análise mensal que é muito boa, que mostra como o mercado foi no curto prazo e qual é a tendência que está se configurando. Isso é importante porque o investidor, principalmente esse que já vem com a cultura de investimento mais longo prazo, né, que divide os seus investimentos em coisas que ele espera resultado de prazo muito longo, de prazo médio, de prazo curto, que ele faça essa adequação do portfólio à medida que o mercado vai se desenvolvendo. Apesar desses 2 anos terem sido muito difíceis, né, a situação que a gente vê, principalmente olhando para o próximo ano, apesar de todo o ambiente que se espera de muita tensão com as eleições que haverão, né? Nós temos um ano eleitoral e todos os anos eleitorais a gente sabe que tem muita tensão política que contamina o ambiente econômico. Mas essa possibilidade de juros mais elevados
cria um ambiente muito favorável para o investimento. Então, é importante que esse investidor ele dedique atenção e energia na análise e acompanhamento desses investimentos e vá fazendo seus ajustes à medida que o cenário vai se modificando. Hoje, a gente percebe, passada a pandemia, né, passado esse período aí, essa curva de ajuste na taxa de juros básicos, que você vai ter um novo cenário. Então, é importante ele estar preparado para fazer a adequação do portfólio, se adequando a esse novo ambiente de investimentos. Com relação aos resultados dos nossos planos, né? Você deixaria alguma mensagem para os nossos participantes nesse momento? Os nossos planos, como todos os investimentos feitos no Brasil, eles estão sujeitos também a esses ventos de revés que nos pegam de curto prazo. Tá? Então, nós também sofremos com o cenário mais complexo que foi desses 2 anos, mas principalmente olhando para a perspectiva de ser ativos, ou seja, serem carteiras formadas para o longo prazo, isso deixa uma grande tranquilidade com relação aos fundamentos econômicos que a gente utiliza para a tomada de decisão. Então, há uma certa tranquilidade com relação a esses resultados de médio e de longo prazo. As carteiras foram muito ajustadas ao longo desse ano, abriram-se várias oportunidades que a gente aproveitou. Esse próprio ajuste na curva de juros está sendo muito positivo para os aportes que estão entrando. Então, eu daria a tranquilidade para aqueles que pensam, estão pensando nos 2 planos que a gente administra, tanto no BD como no CV, de que assim, há um alinhamento muito bem estruturado na posição com que as carteiras foram montadas, que dá uma certa tranquilidade quando a gente olha para o prazo mais longo. E esse monitoramento que eu comentei que é tão importante no investimento pessoal, aqui a gente tem a tranquilidade de ter uma equipe que é muito profissional, que cuida disso, que tem uma atenção redobrada com esses aspectos. Existe todo um esforço de seleção dos melhores gestores do Brasil, isso é um esforço que a gente está fazendo de forma sistemática, de rotação, de avaliação, de conversa com esses gestores para entender como é que eles estão fazendo no racional dos investimentos, e isso dá uma tranquilidade de que essas carteiras estão muito bem posicionadas para enfrentar aí os desafios que a gente tem pelo futuro. Perfeito, Alex. Queria finalizar aqui te agradecendo pela presença, né, pelos seus esclarecimentos, que foram muito valiosos, e vou deixar um espaço para que você mande um recado final para o nosso público. Não, eu que agradeço pela oportunidade, foi ótimo. Como recado final, eu gostaria de lembrar aí a importância da gente ter uma boa saúde financeira. Essa questão de, agora que a gente está perto da virada do ano, é um momento também interessante da gente revisar o orçamento da família para o próximo ano, entender como vai ser aí o fluxo de receitas e despesas da família, tentar manter uma boa saúde financeira, evitando o endividamento, fazendo aí um esforço para ter uma poupança, que com a boa saúde financeira, ela não é a coisa mais importante do mundo, mas ela ajuda muito que a família tenha uma certa estabilidade para garantir o conforto atual e futuro daquilo que a família pensa e planeja. Então, pensar um pouco sobre isso, aproveitar também esse período de final do ano para a gente fazer esse planejamento, renovar esse planejamento, de modo a se manter uma boa saúde financeira e, principalmente, ser muito previdente. Acho que essa é uma questão que é fundamental e que o histórico da CAPEF ensina muito sobre isso. Tá? E, mais uma vez, eu quero agradecer pela oportunidade. Foi um prazer. Você falou em revisar o orçamento, também a revisão do plano CV, que está chegando, né? Vamos maximizar o ganho fiscal, vamos aproveitar nosso plano aí para diminuir a mordida do leão, né, Alex? Exatamente. Eu já fiz o meu aporte extraordinário nesse sentido, para maximizar esse ganho fiscal, e é importante que todos estejam atentos para isso. Esse é o momento. Bom, se você ainda não maximizou o seu ganho fiscal esse ano, aproveita que ainda dá tempo, acessa lá o nosso site, na área restrita, procura lá o menu simuladores, maximização de ganho fiscal, que lá você vai saber quanto você precisa aportar para ter o máximo de ganho fiscal aí dentro do investimento do seu plano de previdência, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.